Você já percebeu como o mundo está cheio de notícias ruins? Guerras, conflitos, medo por todos os lados? Mas Jesus já tinha avisado. Fica por aqui comigo para que você possa entender isso. Em Mateus 24:6, ele diz: "Vocês ouvirão rumores de guerras, mas não se assustem, porque não é o fim." Jesus não disse que não haveria guerras, ele disse que isso iria acontecer. E não é surpresa para Deus. O que te assusta já está no controle do Todo-Poderoso. E o medo não pode dominar o seu coração. O mundo pode estar em caos, mas o seu coração não precisa estar. Porque Deus, ele não te chamou para viver com medo, ele te chamou para viver com fé. Quem anda com Deus não vive dominado pelas notícias, ele vive guiado pela palavra de Deus. O Deus que continua no controle de tudo. Mesmo diante de guerras, mesmo diante de rumores de guerras, Deus continua sendo Deus. Nada foge das mãos do Senhor. Nada pega ele de surpresa. Enquanto o mundo se desespera, quem confia em Deus permanece em paz. Você não precisa se preocupar se permanecer com fé e confiança e no cuidado que Deus tem com você. Nada vai faltar nem para você, nem para sua família. Esses sinais, eles não são para nos assustar. Talvez eles sejam para nos despertar. É tempo de buscar mais o Senhor. É tempo de fortalecer mais a nossa fé. Se você deixou o Senhor por algum tempo, talvez esse seja o tempo agora de voltar para os braços do Senhor. Talvez não, é tempo de voltar. E quando você ouvir as notícias ruins, quando o medo tentar entrar, você vai estar firmado na palavra do Senhor. Porque em Salmos 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, portanto não temeremos. O mundo pode estar em guerra, mas quem está em Deus vive em paz. Pode vir rumores, pode vir notícias ruins. Eu estarei firmado na palavra do Senhor e não temerei mal algum, porque o Senhor me ajuda, porque o Senhor está comigo. Então, se você declarar isso e creia que nenhuma má notícia vai tirar a sua paz, porque você sabe que você tem um Deus que te ajuda, um Deus que está contigo todo o tempo, um Deus que te protege de todo perigo, de todo mal, um Deus que dá sustento para sua casa e para sua família, o Deus que não deixa faltar nada para você, o Deus que cuida de você. Então você não precisa temer mal algum, você só precisa confiar em Deus, que Ele está te ajudando. Muitos pensam que esses momentos de guerras vêm porque Deus se esqueceu de nós. Muitos pensam que esses momentos ruins vêm porque Deus, ele não está mais olhando para a humanidade, mas isso não é verdade. O Senhor Deus, ele continua sendo o mesmo. Talvez somos nós que mudamos a nossa forma de buscar ao Senhor, somos nós que mudamos a nossa forma de se comportar diante das situações. Quando vem aquela situação ruim, nós nos colocamos de joelhos diante do Todo-Poderoso, nós entendemos, meditamos na palavra, Ele fala conosco e muda o nosso coração. Essa é a confiança que nós temos que ter no Senhor. Falar com Ele, abrir o nosso coração para Ele, não deixar este medo habitar em nós. É falar para Ele tudo o que está sentindo, abrir totalmente o coração para Deus, porque Ele está ouvindo. Ele está ouvindo a tua oração. Talvez hoje você não tenha força para buscar o Senhor, não tenha força para chegar diante dele e dizer: Senhor, me ajuda, tira esse medo, eu tenho medo que venham esses momentos difíceis, e muitos têm medo de morrer, muitos têm medo de faltar alimento, faltar as coisas para a família. Mas quando você tem a confiança do Senhor, nada vai te faltar. Quando você tem a confiança no Deus Todo-Poderoso, que a palavra diz que Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Então, por que nós deixamos esse medo entrar? Por que nós deixamos essa insegurança tomar conta de nós? Não, nós temos que confiar no Deus que nós servimos, no Deus Todo-Poderoso.
que nos ajuda, um Deus que para Ele nada é impossível. Aquilo que é impossível aos nossos olhos é possível para o nosso Deus. Então, que você possa receber esta palavra, que esta palavra venha falar ao seu coração e que o Senhor venha a tirar todo este medo que assola a sua vida, venha tirar todo esse medo que está tirando a sua paz. Envie esta palavra para uma pessoa que hoje ela está sentindo medo. Ela vem para você, ela diz assim: nossa, está tendo guerra, e agora? O que vai acontecer? O que vai acontecer comigo, com a minha casa? Não precisa se preocupar, porque o Senhor diz na palavra: eu sou o seu refúgio e a sua fortaleza. Não precisa temer mal algum. E o mesmo Deus que cuidou do nosso povo, do povo de Israel lá no passado, quando o povo de Israel sofria os ataques, sofria multidões que vinham contra eles, o inimigo vinha contra eles, Deus não deixou aquele povo. E o Deus que trabalhou naquela época é o mesmo que trabalha hoje. Eles oravam e acreditavam e Deus protegia eles, protegia a casa deles. Esse é o mesmo Deus que nós oramos e buscamos hoje. Ele vai proteger a sua vida, Ele vai proteger a sua casa e a sua família em nome de Jesus. Guarde esta palavra no seu coração e não deixe que o medo venha tomar conta do seu coração. Veio uma notícia, veio luta, veio guerra, veio notícias e rumores de guerra. Eu confio no Deus que eu sirvo, o Deus que é o meu refúgio e a minha fortaleza. Declare isso. Diga amém. Coloque aí nos comentários: amém, Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza, e creia que Ele será para a sua casa e para a sua família, em nome do Senhor Jesus. Se inscreva nesse canal, envie para uma pessoa que muitas vezes ela não deixa esse medo dominar a vida dela, ela se tranca. Envie para ela, que eu creio que Deus vai abençoar a vida desta pessoa em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus e até mais.